Então é o seguinte, tem muitos dados aqui, não interessa a gente ficar olhando como esses dados, mas é só para eu mostrar assim, eu peguei dados aqui de julho de 2019 até julho de 2020, um ano só, tá? Só para a gente ter essa ideia. E peguei os preços de alguns ativos. Então eu peguei o BOVA11, que é uma maneira indireta da gente ver como que ficou o Ibovespa, né? Qual que foi a volatilidade do Ibovespa ao longo de determinado período. Eu peguei o ativo mesmo, a ETF BOVA11, para medir a volatilidade dos fundos imobiliários, o Ibovespa de ações, o IFIX é o índice dos ativos de fundos imobiliários, tá? Então eu peguei o índice mesmo, perfeito? Para cada um, eu fui daí medindo a rentabilidade diária, o quanto variou para cima e para baixo, para a gente ter uma planilha igual aquela que a gente viu no ZOI. Né? Eu preciso das porcentagens de quanto variaram as rentabilidades dia após dia. Então, eu fiz isso com o índice Bovespa, por exemplo, mas eu peguei o BOVA11. Eu fiz isso com fundos imobiliários, eu peguei um índice que mede todos os fundos imobiliários mais negociados, tudo num pacotinho só. Lógico que tem fundo imobiliário que é mais volátil e tem fundo imobiliário que é menos volátil. Aqui eu estou pegando já na média, já o índice completinho. Aí eu peguei Tesouro Selic, olha que chatice que é a vida do Tesouro Selic. Chatice no bom sentido, né? Olha lá, ele é bem tranquilão, ele é pouco volátil. Se a gente olhar aqui o IFIX, ele tem volatilidade, ó. Tá? Tem positivo, negativo, só que o BOVA11 parece que cai mais, né? Ó, cai menos 2, menos 8, sobe 2, coisa que o IFIX não faz. Ele parece que o IFIX nesse, aonde eu estou batendo o zóio aqui, ele está muito mais bem comportado. Em compensação, o Tesouro Selic é uma chatice em termos de volatilidade, porque ele sempre vai para cima e sempre devagarzinho. Aí eu fui medindo volatilidade, né, a rentabilidade de outros ativos. 2 pré-fixados, 2 tesouros IPCAs. Então, olha como que ficou o comparativo de risco. Se eu pegar nos últimos 12 meses, que é essa planilhinha aqui, vou aumentar para não confundir. Veja, ó, mais uma vez, esqueçam a ordem de grandeza e o que ela vai significar. O que eu fiz foi calcular o desvio padrão daquela série dia a dia, e daí eu transformei isso numa volatilidade anual. Não interessa como que isso é feito, mas está feito aqui, tá? Então vejam, nesse período de julho de 2019 para julho de 2020, o ativo que teve o maior desvio padrão em termos anuais foi o IFIX e não o BOVA11, tá? Isso é normal? De jeito nenhum. Em geral, o BOVA11 é muito mais volátil do que fundos imobiliários. Porém, o que acontece, eu deixei assim, né? O que acontece é que se eu peguei de julho de 2019 a julho de 2020, eu peguei pandemia. E o IFIX, na pandemia, ele deu umas quedas muito bruscas em março. E isso afetou demais os dados. E acabou dando. O dado verdadeiro é esse. Mas ele não condiz, lógico, mas não condiz com a realidade. A realidade não foi cair mesmo na pandemia. Então quer dizer que imóveis sofreram muito mais em termos de volatilidade com a pandemia do que as empresas da bolsa. Verdade. Tá? Então, em termos de pandemia, agora se tiver outro evento atípico que não seja uma doença, por exemplo, daí não sei, porque nem ocorreu esse evento também. Mas a pandemia afetou muito os imóveis. Então, nesse cenário, pegando esse ano todo, de julho a julho, de 2019 a 2020, o mais volátil foi, então, o ranking, o IFIX, depois a Bolsa, aí o Tesouro IPCA 2045, Tesouro Pré 2025. Então, sempre vencimentos mais longos vão ter maior volatilidade. O pré 2025 é mais volátil do que o pré 2023. Isso sempre vai ocorrer. Vencimentos mais longos, mais volatilidade. Aqui, Tesouro IPCA 2024 para 2045, o risco é muito maior. Tá?
Aí eu falei assim, mas esse negócio da pandemia também judiou um pouquinho. Então eu vou mostrar o que aconteceu com os valores da pandemia e tal, mas eu vou pegar então um outro período. Esse período aqui, ó, de julho até dezembro de 2019 só, tá? De julho a dezembro de 2019. Deixa eu tirar esse outro gráfico daqui, atrapalhando. Então, se pegar só o segundo semestre de 2019, antes da pandemia, no período pré-pandemia, olha como muda bastante o gráfico. O IFIX, que é o que a gente sempre verificou na prática, ele é bem menos volátil do que o BOVA11. Isso significa que, num geral, numa média, investir em fundos imobiliários é menos volátil, arriscado em alguma uma outra palavra, assim, né? Mas dá menos picos de altos e baixos do que o BOVA11, do que o Ibovespa, do que as ações. O que faz sentido, né? O mercado de ações tende a ser mais doidão do que com imóveis. Imóveis não é um negócio para ser tão volátil assim. Mas agora olha uma coisa. Nesse período dos 6 meses, o Tesouro IPCA 2045, ele apresentou uma volatilidade muito parecida com ações, tá? Ou seja, se você está afim de investir em Tesouro IPCA por um prazo bem longo, você está se protegendo o seu patrimônio da inflação se você for até o vencimento. Antes do vencimento, vai ter a volatilidade dele, que é normal. Você está pegando um título que é marcado, tem marcação a mercado, que as expectativas variam todos os dias, e essas expectativas variando, os preços vão mudando, e você vai ter grandes ganhos, depois umas perdas meio malucas. Mas isso faz parte do jogo, porque assim, se a sua estratégia for fazer o balanceamento, você vai comprando, vai vendendo. Quando ele sobe muito, você vende um pouco para balancear. Quando ele cai, você entra comprando mais Tesouro IPCA 45 e faz isso e vai até o vencimento e escolhe o vencimento que esteja atrelado aos seus objetivos. Eu não vou comprar para 2045 se eu vou usar o dinheiro daqui a 10 anos. Tá? Daí eu escolho um vencimento mais compatível com aquilo que eu quero investir. Então não é bom investir em Tesouro IPCA 45? Não tem nada a ver de ser bom ou não. O que eu estou falando é que no meio do caminho ele vai ter uma gangorra aí muito parecida com a gangorra das ações. Uma grande diferença é que ações você pode estar ganhando muito, pode estar perdendo muito, e aqui no final ele vai te dar. Né? Quanto mais próximo chega do vencimento, menos volátil vai ficar. Tá? E você vai receber tudo aquilo que você planejou. Veja que Tesouro Direto, estando em 2019, com 5 anos para frente, se torna um gatinho. Né? O vencimento de 2024 se torna um gatinho perto do vencimento de 2045. Mesma coisa se eu comprar do Express. 2 anos para frente, né? Meio que dobra quase o risco aí, porque o preço varia muito mais acentuadamente. E o Tesouro Selic quase que não dá para enxergar aqui qual que é a volatilidade dele. Tem um pouquinho de volatilidade, mas quando a gente bota numa escala junto com esses outros gigantes, ele quase que não aparece no gráfico. Eu quero saber do fundo do coração. Deu para entender o conceito de volatilidade sendo medida por esse operador estatístico, que é o desvio padrão? Não estou falando de estatística, estou falando de entender e compreender o que é risco, o que é volatilidade. Deu ou não? Sim, eu sim, com certeza. Sim. Ótimo. Então, é uma maneira bem visual da gente entender, poxa, tem risco nesses negócios, né? É aquele negócio, a cada mês eu vou abrir minha carteira e a depender do ativo ele pode subir ou cair. E é normal, faz parte do jogo. Se você quis ter aquele ativo, tem só que entender o que aconteceu, o que é que você investiu, né? Criar, que a gente está brincando da autonomia. Muita gente ganha dinheiro e perde dinheiro e não sabe por quê. Não entendeu ainda os ativos que está investindo.
né? Principalmente a turma de previdência privada que não tem a mínima ideia no que está investindo.